Olá pessoal, então vamos falar hoje então sobre controle administrativo, ok? Então a ideia novamente aqui relembrar vocês é fazer o que? Com que você estude algo a mais aí, alguma teoria, um adicional, um plus que nós não vimos ainda no nosso conteúdo aí que a gente tem passado aí para vocês, tá? Então a primeira questão aqui. O controle das empresas estatais, cabe ao ministério a que estiverem vinculadas. Tá certo ou não? Tá certo. Tem o controle finalístico, também chamado lá supervisão ministerial, perfeito? Esse materializa sobre a forma de supervisão, ok? Estando previsto ainda na Constituição Federal de 1988, outros instrumentos de controle que são aplicados de acordo com as condições nela estabelecidas. Por exemplo, nós temos lá o controle no artigo 74, que é o controle externo, no artigo 70 da Constituição Federal. Artigo 70, lá nós temos o controle interno, certo? Então, cada poder vai manter o seu controle interno, vai ter as fiscalizações contábil, orçamentária, patrimonial, financeira e operacional. Então, questão correta, beleza? Questão 2, o controle administrativo do abuso de autoridade. Então, controle administrativo. Controle administrativo, leia, sinônimo de controle interno, ok? Então, você não vai errar a questão se você pensar como controle administrativo, sinônimo de controle interno, tá? Ainda que alguns autores vêm dizendo que não, mas para nossa prova pode pensar que sim, que você vai acertar todas as questões. Pode ser suscitado por qualquer cidadão. Pode ou não? Pode. Com a finalidade de responsabilizar civil, penal e administrativamente o agente público que praticar o abuso previsto em lei. Então, tem uma previsão em lei, certo? E o agente público infringiu essa lei. Então, ele está dizendo assim, qualquer cidadão pode fazer isso? Por enquanto, sim. Desde que esteja ocupando o cargo. Então, esse cidadão, vamos ver quem que ocupa o cargo. O agente público que praticar abuso previsto em lei, desde que o agente público, esteja ocupando cargo, emprego ou função pública permanente. Olha no que está o erro aqui, a última palavrinha está errada, então não precisa ser permanente. Exemplo, cargo comissionado, ele não está num cargo efetivo, não está num cargo permanente. Então, o que nos trouxe de errado é isso. Então, pessoa com cargo que não seja permanente também responde por abuso de autoridade. Então, nossa questão está errada por causa disso. Questão 3. Os órgãos administrativos do Poder Judiciário, no exercício do controle administrativo, ou seja, no controle interno deles, se eles têm controle interno, sim, previsão constitucional, artigo 74. Podem confirmar ou rever condutas internas, sim ou não? Sim, o controle vai estar, dentro do controle, vai estar inclusive quem há autotutela, conforme aspectos de legalidade, ou seja, legalidade, se for um ato ilegal, vai ocorrer o quê? Novamente, o quê? Anulação. Conveniência ou oportunidade, vai ocorrer o quê? Revogação. Perfeita questão? Perfeita questão. Veja que o teu conhecimento, ele vai o quê? Aumentando e ele vai, um conhecimento atrás, ele vai sendo exigido para responder outras questões, de modo que eles vão somando, que você vai inclusive revisando a tua matéria aí para você não estar esquecendo, porque ele vai avançando, mas ele vai necessitando de conhecimentos pretéritos. Perfeito? Questão 4. O cidadão que denuncia ilegalidade. Então, o cidadão está denunciando ilegalidade e condutas abusivas praticadas de determinado servidor do TJDFT no exercício da sua função pública. Porque se ele não estiver no exercício da sua função pública, não há o que se falar o quê? No controle das condutas perante aí o controle interno, ok? Mesmo não sendo diretamente afetada pela irregularidade perpetrada, quase não sai, deve fazê-lo por meio do Instituto da Reclamação. O que está errado aqui? O cidadão ele vai denunciar a ilegalidade por meio do quê? Por meio, qual é o nome da palavrinha? O nome da palavrinha é o nome representação. Perfeito? Então é isso que está errado
a nossa questão. Vou trazer aqui a definição disso para você. Então, representação é o quê? Denúncia formal. Foi isso que aconteceu. Assinada de irregularidades internas ou abuso de o quê? Ou abuso de poder na prática de atos da administração. Por isso que eu falei que aqui está o quê? Na função, no exercício da sua função pública. Por quê? Se não tiver no exercício da função pública, não há o que se falar o quê? Em atos da administração, perfeito? Feita por quem quer que seja a autoridade competente para conhecer ou coibir ilegalidade apontada. Então, a questão está errada porque o termo correto era para ser o quê? Representação. A reclamação, coloquei até aqui também. Reclamação, oposição expressa de atos da administração que afetem direitos ou interesses legítimos do administrado. Perfeito? Então, ele trouxe essa terminologia dizendo que era o quê? A representação, mas não. Nesse caso aqui, reclamação é outra coisa, a gente colocou aqui então, que afeta direitos ou interesses aí. Então, por isso que a questão está errada, porque ela inverteu a ordem aí, ok? Aqui tem mais o pedido de reconsideração. Continuando. Aqui, quinta questão. Caso deseje reexame de decisão relativa a determinado ato, então reexame de determinado ato administrativo pela mesma autoridade que emanou, o interessado deverá realizar um pedido de reconsideração. Certo ou não? Certo. Então a gente acabou de ver isso aí. Se a autoridade a qual o interessado se dirigir não ocupar cargo da hierarquia do órgão que emitiu o ato, o recurso interposto será um recurso hierárquico o quê? Impróprio. O que ele está dizendo aqui? Ele está trazendo, na realidade, duas definições. A primeira definição, ele está falando assim, reexame, num caso de reexame de decisão, eu vou entrar com um pedido de reconsideração para a mesma autoridade. Então, essa é a definição, sim. Agora, quando eu vou fazer o quê? Um recurso, ó, se a autoridade a qual o interessado dirigir não ocupar de cargo na hierarquia do órgão, certo? Então, a hierarquia do órgão é o quê? Por exemplo, você está lá dentro de um ministério, INSS, que nós trouxemos exemplo lá. Então, o INSS, você quer interpor um recurso, mas agora você não vai mais procurar o INSS, é um caso previsto em lei, recursos impróprios somente em casos previstos em lei, um caso é o INSS. Então, entrou com recurso não no próprio INSS, mas agora entrou um recurso no Ministério da Previdência Social. Olha, não há o que se falar em hierarquia, mas a doutrina fala que esse caso é o quê? É um recurso hierárquico, mas é impróprio, porque não está na mesma hierarquia. Então, é isso, tá correto. Vamos ver aqui as definições. Só para relembrar. Eli Lopes Meirelli, ele fala, pedido de reconsideração é o quê? Uma solicitação, a parte dirigida à mesma autoridade. Então, eu vou pedir para a mesma autoridade que expediu o ato, o pedido de reconsideração, para que invalide ou modifique nos termos da pretensão do requerente. Deferido ou indeferido total ou parcialmente, não se admite o quê? Não se admite o novo pedido, porque senão vira bagunça. Toda hora eu vou pedir o quê? Reconsideração da reconsideração da reconsideração. Não, uma vez só, ok? Recursos hierárquicos impróprios, como nós estávamos falando. Então, são interpostos ao órgão, à autoridade estranha, ou seja, não está no grau de hierarquia superior, não tem essa superioridade, não tem hierarquia, o qual se acha vinculado ao ente que editou o ato, objeto de impugnação. Então, diz ser impróprio, porque não há hierarquia. Lembrem-se da administração indireta, não há hierarquia entre uma autarquia e um ministério, por exemplo. Há o quê? Vinculação, perfeito? Entre a autoridade ou órgão e entre a administração indireta, o qual o alvo é recurso. Então, falou em recurso impróprio, você vai pensar o quê? Duas entidades ou um órgão e uma entidade, ou seja,
bem entre aspas, um órgão ou entidade, vamos falar, duas pessoas jurídicas, está errado. Mas só para você pensar que são dois entes, ou um órgão e uma pessoa jurídica, ou estou falando de duas situações que vai envolver um órgão ou uma entidade, ou seja, administração direta e indireta, ou indireta e indireta. Mas normalmente vai envolver quem? Administração indireta e administração direta. Normalmente o examinador vai falar isso. Então eu vou trazer um recurso, não na administração indireta, mas vou ir direto para a administração direta. Não tem hierarquia entre eles, por isso que o nome é o quê? Recurso hierárquico impróprio. Se fosse próprio, era dentro da mesma estrutura. Então essa é a definição, portanto, então o nosso item está correto. Questão 6. O dever de prestar contas do agente público refere-se exclusivamente, quando ele coloca exclusivamente, acenda uma luz vermelha que provavelmente vai estar errada a tua questão. Vamos continuar. Aos atos relativos ao dinheiro público e à gestão financeira. Tá errado? Tá errado, porque nós começamos a aula falando que o quê? A fiscalização vai ser lá o quê? Operacional, financeira, vai ser patrimonial, vai ser orçamentária, vai ser contábil. Então, não é somente que em dinheiro público e gestão financeira. Só colocar aqui, por exemplo, patrimonial. Eu trago a definição aí para vocês. Patrimonial já mata a questão. Tem o operacional, tem a orçamentária, tem a contábil. Então, não é só nesse caso. O dever de prestar contas está onde? Lá no artigo 70, parágrafo único, ok? O que ele vai dizer lá? Prestará contas, qualquer pessoa física, jurídica, pública, privada, que guarde, arrecade, administre bens ou recursos públicos que a União gerencie, que ela detenha direto ou indiretamente. Ou seja, você pegou um recurso, pegou um bem, você vai prestar conta dele, perfeito? Então, é isso daí. Então aqui, ó, contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Então a fiscalização vai estar não só agora o que? A prestação de contas não somente no dinheiro público, então não é exclusivamente, então por isso o nosso item está errado, perfeito? Questão número 7. O controle administrativo, lembra lá, controle administrativo você pode pensar o que? No controle interno dentro do próprio órgão. Tem como fundamento o dever de poder de autotutela, sim ou não? Sim, que a administração pública tem sobre as suas atividades, atos e agentes, sendo um de seus instrumentos o direito de petição. É isso, perfeito. O direito de petição, olha só. O controle administrativo é fundamentado no poder de autotutela, perfeito? Por quê? O controle administrativo é um controle interno. Controle interno, então a própria estrutura está se controlando, então está se protegendo. Então é por isso que ele tem aí essa relação com o poder da autotutela, para rever atos, revogar ou anular, ok? Tem o dever de rever seus próprios atos, ok? Desse controle gerado por iniciativa própria da administração ou quando essa é provocada, resulta anulação, revogação, convalidação de atos administrativos, ok? Então, questão correta, ok? Nós falamos aqui sobre o direito de petição. Daqui a pouco eu trago mais material aí para você complementar essa questão aí. Mas ele está, o dever de petição, então, o dever de... Veja o seguinte, sendo um dos seus instrumentos, o direito de petição, está lá na Constituição Federal que você pode, o quê? Exercer esse direito de petição para caso de abuso de autoridade e irregularidades, certo? Então você pode utilizar esse direito de petição que está previsto na Constituição Federal e está depois aí regulamentado dentro das nossas leis esparsas que nós estamos estudando aí neste momento. Recurso hierárquico impróprio, ou seja, pensa administração direta e indireta, certo? Administração indireta vai um recurso impróprio para administração direta. Pensa nessa situação. Na medida em que é dirigida a autoridade de órgão não integrado na mesma hierarquia. Perfeito? Não é isso? Lembra lá INSS e Ministério da Previdência Social, beleza? Então não estão na mesma hierarquia, há o que é apenas uma vinculação, perfeito?
independente de previsão legal. O que ele está errando? Isso aqui, ó. Que o recurso hierárquico impróprio só pode ocorrer quando tiver o quê? Tiver dependência da previsão legal, ou seja, tem que estar expresso na lei, porque senão não pode. Imagina, vira bagunça. Então o Ministério A, de repente, está recebendo recursos relativos do Ministério B, que não tem previsão legal. Imagina, ia virar uma anarquia, ia virar uma instabilidade aí organizacional. Então, depende. Então tá errado porque está dizendo que independe. Perfeito? Questão 9. O direito de petição previsto na Constituição Federal. Está previsto? Previsto constitucionalmente? Sim. Pode ser exercido tanto para a proteção de direitos individuais do peticionário, sim, quanto para a fiscalização de ilegalidade e abusos de poder. Perfeito? É isso que está previsto? Sim, é isso que está previsto na Constituição Federal. Olha aqui, está dizendo lá, artigo 5º, inciso 34, são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, que direito de petição aos poderes públicos em defesa, olha só, em defesa a direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. É o que a questão está pedindo, então a questão está correta. Questão número 10. Os recursos administrativos são meios formais de controle administrativo. Recursos administrativos são meios formais? Sim. Previstos em diversas leis? Está previsto em diversas leis, 8.112, 9784, então tem essa previsão. E atos administrativos? E não tem uma tramitação previamente determinada. Perfeito? Perfeito. Está escrito lá o recurso administrativo da 9784, ele diz que é o recurso administrativo, mas ele não traz o que? Um rito, ele não traz um procedimento. Então há essa lacuna? Sim, então não tem essa tramitação previamente determinada. Perfeito, então a questão está correta. Que o José dos Santos Carvalho Filho vai trazer essa informação no livro dele, vai dizer assim, ao contrário do que ocorre com recursos judiciais, contemplados em diploma legal e específico, os recursos administrativos estão previstos em diversas leis e atos administrativos e não tem uma tramitação previamente determinada, perfeito? Então, a questão está bonitinha de acordo com o nosso doutrinador aí. Questão 11. Controle administrativo, lembro quem? Controle interno. Sobre os órgãos da administração direta, é um controle interno. Perfeito, é o que nós estamos falando. Que permite a administração pública anular, permite ou não permite? A autotutela não está dentro? Tá. Os próprios atos, quando o quê? Só cuidar aqui. Quando ilegais, está perfeito? Tá, porque ele pode inverter para errar, para trazer o erro na questão. Então, tome cuidado com isso. Ou revogá-los quando inoportunos ou inconvenientes. Perfeita a questão? Perfeita a questão. É exatamente isso aí o controle administrativo. Questão número 12. Na esfera federal, o controle administrativo é identificado como uma supervisão ministerial. Perfeito? Sim. Na esfera federal, o controle administrativo é identificado com supervisão ministerial quando? A supervisão ministerial, quando ocorre lá a administração direta, ministério, por exemplo, está vinculando ali uma administração indireta, uma autarquia, por exemplo, Ministério da Saúde com a Anvisa. Nesse caso, não há hierarquia, não há o quê? Então, não há subordinação, mas há um controle. Como é o nome desse controle? Controle finalístico ou supervisão ministerial, perfeito? Por que disso? Porque lá a administração indireta, ela não é o quê? Ela não possui o autogoverno, perfeito? Então, imaginem como que funciona. Tem lá a presidência da República que vai estar estipulando as políticas públicas, vai estar passando para os ministérios e esses repassando para a administração indireta, certo? Então, eles têm que estar o quê? Tudo em sintonia. Então, o Ministério vai ter, então, essa supervisão ministerial para garantir que ocorra essa sintonia para que as políticas públicas possam avançar conforme foi o planejado, perfeito? Então, um exemplo aí para você falar sobre supervisão ministerial. Vamos continuar. Que no caso, a administração indireta caracteriza tutela. O que está dizendo aqui?
Ele está dizendo que a administração indireta não é o nome de autotutela, mas o nome que se dá lá é tutela, perfeito? Então, uma informação adicional está correta. A sua autonomia é estabelecida nas próprias leis, então tem autonomia? A administração indireta, ele está falando, tem autonomia? Tem. Ele não tem autonomia, o autogoverno, não, ela não pode criar a sua própria política, mas ela tem autonomia financeira, patrimonial? Tem. Então, ela tem uma autonomia estabelecida e também não há o quê? Subordinação. Então, por isso que tem o quê? Tem sim essa autonomia. Nas próprias leis instituidoras, são as leis que criam elas, ok? Deve ser assegurado, então assegurada o quê? Sem prejuízo da fiscalização, da aplicação da receita pública e da atenção com eficiência e eficácia no desempenho da administração. O que ela está me dizendo aqui então? Ele está me dizendo algumas informações importantes a respeito da administração indireta. Primeiro, ela sofre supervisão ministerial, ok? Quando ela está trazendo a sua própria, seu próprio controle interno, ele vai estar trazendo autotutela? Não, está trazendo a tutela, perfeito? E a sua autonomia, ela é estabelecida em lei, a lei que a criou, perfeito? Mas essa autonomia não vai ter o quê? Não vai ter prejuízo, ou seja, ainda que tenha essa autonomia, ela vai o quê? Sofrer a fiscalização da aplicação da receita pública e da atenção da eficiência e eficácia do desempenho da administração. Então, ela vai ter uma fiscalização, por exemplo, do controle externo, sim, aplicação de receita pública, falou em receita pública, falou do artigo 70, parágrafo único, que diz lá o quê? Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica que guarde, arrecade, administre bens ou recursos públicos. Então, tá o quê? Arrecadando, aplicando bens de recursos públicos, vai ter então essa fiscalização, portanto está correta a nossa questão. Veja aqui o quadrinho, ó. Autotutela decorre da hierarquia, certo? Então está dentro do órgão, a subordinação e o controle pleno e ilimitado. Na tutela inexiste a hierarquia, vinculação, supervisão ministerial, controle finalístico. Então essa, vai ficar mais claro então, vai ter lá, por exemplo, aqui, o Ministério da Previdência Social. Dentro do Ministério da Previdência Social vai ter lá o INSS, certo? Aqui dentro tem autotutela? Tem. Aqui dentro tem autotutela? Tem. Aqui dentro, daqui para cá, vai ter o quê? Supervisão ministerial, controle finalístico, certo? E ele é também chamado do quê? De tutela, perfeito? Controle restrito e limitado. Controle pleno e ilimitado, ok? Então, por que controle é restrito e limitado? Porque ele senão vai virar o quê? Subordinação, perfeito? Então, vai ter o quê? Alguns controles que são restritos, que eles são limitados, que eu não posso adentrar muito, que vai virar a entrada no mérito. A entrada no mérito vai o quê? Vai infringir a autonomia prevista em lei daquela entidade pública, perfeito? Então, novamente, tem autotutela no Ministério da Previdência Social? Tem ministério dentro do INSS? Sim. Lembre que a autotutela está o quê? Se autoprotegendo, se autocontrolando. Quando existe tutela, você vai pensar o quê? Em dois entes, ou administração direta e indireta, certo? Melhor dizendo, administração direta e indireta, entre eles vai ter o quê? A tutela, porque não está sendo agora que autotutela. Então, um órgão está o quê? Fazendo um controle ou uma supervisão ministerial, e o nome disso vai se dar de tutela, perfeito? Eu estava falando no slide anterior sobre algumas definições que alguns autores vêm trazendo, que alguns doutrinadores vêm dizendo que dentro das autarquias, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista, tem lá a ideia da tutela, certo? Ser uma posição minoritária, não leve isso para a prova. O que você vai levar para a prova, o quê? Administração direta e indireta. Tiver um controle finalístico, tiver uma supervisão ministerial, isso também é chamado de tutela. Então, não há hierarquia. Então, leve isto para a prova, que isso aí é doutrina majoritária. No direito tem muito disso, ok?
Questão número 13. Os recursos administrativos são todos... Estamos falando recursos administrativos, são todos os meios utilizáveis pelos administrados. Sim ou não? Por enquanto, sim. Para provocar reexame do ato administrativo pela administração pública. Perfeito. E pelo fato de que o processo administrativo ter impulsão de ofício, tais recursos não podem ter efeito suspensivo em hipótese alguma. O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo assim, que recursos são todos os meios utilizados pelos administrados para provocar reexame. Então, para provocar reexame vai ter recurso. Perfeito? Perfeito. E pelo fato, agora vem dizendo assim, o processo administrativo ter impulsão de ofício. O processo administrativo pode ter impulsão de ofício? Pode, também pode ser o quê? Provocado. Então, ele já está pecando nesse quesito aí. O que mais? Não podem ter efeito suspensivo em hipótese alguma. É que ele erra. E ele pode ter efeito suspensivo? Pode. Quer um exemplo? Um recurso numa licitação pública que trouxe uma inabilitação de uma empresa num procedimento licitatório. Então, ela está participando de uma licitação e vamos supor que ela é uma concorrência, certo? Na concorrência, primeiro você vai ter que fazer o quê? Análise da documentação de todas. Começa a verificar a documentação de todas e percebe que uma das empresas está faltando documentação. O que vai acontecer agora? Você vai inabilitar ela e vai dar um prazo de 5 dias úteis para que ela ocorra o recurso dela. Perfeito? Depois você vai ter mais 5 dias úteis para estar deferindo e deferindo. Só que quando está ocorrendo isso aí, vai acontecer com todas as outras fases o quê? A suspensão. Por que ocorre a suspensão? Imagina o seguinte, se essa empresa, ela diz assim, olha, o documento que você está dizendo que não existe na minha documentação que eu apresentei, está aqui, ó. E ele demonstra que foi apresentado. Só que aí continua as fases, teve uma empresa lá na frente que abriu a proposta e a proposta dela foi vantajosa e foi adjudicado e foi homologado o pregão para ela, mas depois constatou que essa empresa tinha o menor preço, ela abriu a proposta, esse aqui era o meu menor preço e aqui é o que? A minha documentação estava toda em ordem. O que ia acontecer? Ia virar bagunça. Então, para não acontecer isso, ocorre o quê? Efeito suspensivo das fases. Então eu paro a fase e vou analisar agora o recurso. Indeferir o recurso ou deferir o recurso, agora eu continuo. Então tem o efeito suspensivo? Sim. A regra é que não tem, mas nesse caso tem. Perfeito? Então por isso que não podem ter efeito suspensivo em hipótese alguma. Tá errado como o nosso exemplo aí. Aqui eu trouxe uma situação que é mais ou menos isso, ok? Questão número 14. Controle administrativo, eu lembro do quê? Controle interno. É o poder de fiscalização e correção que a administração pública exerce, perfeito, está aqui, sobre a sua própria atuação, controle interno, perfeito. Mas, ou seja, contudo, apenas sob aspecto de mérito, para fim de confirmar, rever, alterar as condutas internas. Somente no aspecto do mérito ou no aspecto da legalidade também? No aspecto da legalidade. No mérito vai ter o quê? Revogação. Na ilegalidade vai ter o quê? Anulação. Então não é só nesse aspecto. Esqueminha para você. Controle administrativo de mérito, conveniência, oportunidade, ocorre a revogação. Controle da legalidade e vícios de legalidade, ocorre a anulação. Então, por isso, nossa questão está errada, porque ele vai dizer que é apenas nesse controle, por isso que vai estar incorreta a nossa questão. Questão número 15. As decisões das agências reguladoras, federais estão sujeitas à revisão ministerial. Certo ou errado? Certo. Isso daí se chama o que nós vimos agora mesmo, tutela, perfeito? Supervisão ministerial, tutela ou controle finalístico, perfeito? Inclusive por meio de recurso hierárquico impróprio, perfeito? Perfeito, regra, então tá correto aí. Então os recursos hierárquicos impróprios, novamente, são interpostos a órgão ou autoridade estranha, então administração indireta e com a direta, aquela que exarou o ato impugnado, a que acha vinculado, o ente que editou o ato objeto da impugnação, disse impróprio porque não há hierarquia,
entre a autoridade ou órgão e o ente da administração indireto, qual é o alvo do recurso, e também tem que estar previsto em lei, beleza? Então a gente já viu isso daí, questão correta. Questão 16, nós vamos ver aí depois do intervalo. Vai lá tomar uma água e volte firme e forte. Um grande abraço, até a próxima.